Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindas para a nossa aula, então. Sejam bem-vindas! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade, né? A identidade que nós precisamos ter, a frequência que a gente precisa estar para que a gente realmente possa criar a realidade que a gente deseja. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Faz um positivo aí ou põe no chat para mim, que vocês me ouvem bem. Sim? Devem estar me ouvindo, né? Soraya, me escuta bem? Sim? Então tá bom. Então sejam bem-vindos. Nossa aula hoje, metas e identidade, frequência vibracional certa. Para ter a frequência vibracional certa, a gente precisa compreender o que impede que a certa esteja vibrando em nós. Então, quais são as condições, quais são os mecanismos automáticos do nosso cérebro, de nós enquanto indivíduo, que faz com que a gente se perca ao longo do caminho, né? Se perca na hora de materializar, de realmente criar a meta que nós queremos. Porque a maioria das pessoas, elas têm metas, elas têm sonhos, elas têm desejos de como fazer as coisas, e muitas vezes isso não acontece. E aí vem a grande frustração. Ontem mesmo, na caixinha do Instagram, a pergunta, não sei se vocês viram lá nos stories, mas uma das perguntas foi: é, o que fazer quando uma pessoa não tem mais fé, não acredita mais em Deus, porque tudo aquilo que ela pediu não lhe foi dado? Tudo aquilo que ela pediu não lhe foi dado. E essa é uma das grandes automatizações nossas. Da gente confunde fé com aquilo que nós temos que fazer, aquilo que tem que ser feito. Então, fé é algo que precisa acontecer, mas tem que compreender que você é responsável por aquilo que você deseja. Deus lhe dá permissão de que tudo lhe aconteça. Agora, uma frustração, por quê? Porque aquilo que eu pedi não foi me dado, Deus não me deu. Não tenho mais fé, não acredito mais. Isso é o quê? Isso é irresponsabilidade. É não ter fé. Isso não é fé. Porque a fé, ela vai nos moldar de forma que, quando a gente realmente crê em algo maior, realmente isso é verdadeiro dentro de nós não vamos ficar presos naquilo que eu quero que venha, e ao mesmo tempo eu vou fazer aquilo que precisa, eu vou ter coerência com as minhas ações, e principalmente, se o meu caminho for desviado, eu vou seguir esse caminho. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou, às vezes, desvirtuar aquilo que eu quero tanto, porque eu sei que lá na frente as coisas irão acontecer, né? Então, essa fé cega que muitas pessoas têm, ai, mas eu pedi para Deus curar alguém, ele não fez. Eu pedi para Deus que eu queria tal emprego e ele não fez. Então agora eu não tenho mais fé e eu não acredito porque não foi me dado. Nada vai ser lhe dado. Nada será lhe dado. Você conquista aquilo que você quer. Você se mexe. Você faz o que tem que ser feito, né? E quando a gente realmente tiver na ação do plano divino na nossa vida, nós vamos compreender que nem tudo que a gente quer é de fato para acontecer na nossa vida. E você tem que estar em paz e confortável com isso. Esse é o grande desafio do ser humano. Você está em paz e confortável com isso? De ter que, muitas vezes, mudar o seu plano. Ó, Rosane, caiu lá, veio para cá. Mudar o seu plano, mudar a sua rota, mudar o seu caminho, porque você tem certeza que nessa mudança as coisas irão acontecer. Faz sentido para vocês isso? Vocês já ouviram pessoas dizendo isso? Né? Que
E ontem essa caixinha nos stores realmente me fez pensar, né? O quanto de fato as pessoas elas estão ligadas que fé é aquilo que Deus vai me dar. É atender os meus desejos, é atender os meus pedidos. Não, tudo depende de você. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Você precisa moldar, você precisa mudar, você precisa se reconhecer, você precisa assumir o controle, você precisa assumir o controle das suas ações, das suas mudanças e confiar no caminho que está sendo lhe dado. Então, nossa aula hoje fala identidade para alcançar as metas, tá? E a identidade certa, a frequência certa. Então, nós vamos começar falando, eu relatei aqui, coloquei, pontuei 4 ou 5 tópicos, agora não me lembro, mas vamos lá. Primeira coisa, neurociência, tá? Vamos pegar ela. Qual a primeira coisa que faz com que você não consiga acionar as suas metas, colocar elas realmente no seu campo de visão e a partir do seu campo de visão fazer aquilo que tem que ser feito para que ela se realize, tá? Então, nós, por exemplo, lá na mesa MR77, deixa eu ver se tem alguém aqui da MR77. Acho que não tem ninguém. Não. A Soraya. A Soraya tá na MR77. A Soraya. Lá na MR77, todos os meses as pessoas mandam um objetivo, né? Eu vou orientando, elas mandam um objetivo e é trabalhado a mesa. E eu sempre deixo claro, a mesa estará acelerando, limpando, desbloqueando todos os empecilhos. Isso não significa que a sua parte não precisa ser feita. A sua parte precisa ser feita. Kelly, fala o que é essa mesa, por favor. Falo sim, daqui a pouco eu falo, tá, Mônica? Tá? Então, é feito os objetivos, é movimentado, e muitas pessoas já estão conquistando, concretizam, mas por quê? Além de mandar o objetivo, ter o trabalho da mesa, ouvir os áudios, que é um áudio só no mês, né? Não é igual ao Permite-nos Prosperar, que vocês têm atendimento todo dia. É um diagnóstico, a mesa traz o diagnóstico do que a pessoa está precisando fazer da vida dela, quais ações ela precisa tomar. E aí, mediante essa consciência, toma as ações, faz o que precisa ser feito, logo conquista, concretiza, tá? Então, o foco precisa ser ajustado. O nosso cérebro, ele não consegue criar quando há dispersão, quando não há uma visão daquilo que eu quero chegar e qual é o caminho para que aquilo chegue. Então, é muito importante, depois no final eu falo da mesa, tá, Mônica? É muito importante que a gente tenha claro que o nosso cérebro, ele possui um sistema chamado sistema de ativação reticular. E esse sistema, nosso cérebro é uma grande máquina, gente, tá? Vocês têm que imaginar ele como um grande computador que você clica nos ícones certos e você dá os comandos certos para que ele crie, faça aquilo que você quer, tá? Então, existe um sistema de ativação reticular no nosso cérebro, ele é responsável por filtrar, dar foco àquilo que é percebido como importante. Então, se você tem uma meta, mas esse objetivo não foi consolidado internamente no seu campo de visão, de onde você quer chegar e quais são as molduras que você vai ter que fazer para que isso se concretize, tá ferrado. Não vai acontecer. Primeiro, o cérebro precisa compreender a ideia, a visão, o dinamismo daquilo que você quer. Ele precisa compreender quais são os caminhos que você vai fazer para conseguir aquilo. E aí você cria algo que vai se materializar. Tudo começa nesse campo de percepção do cérebro, tá? Então, pessoas que desejam coisas simultâneas, muitas coisas o tempo inteiro, que não conseguem priorizar, que não criam um campo, né, que disperse aquilo que é menos importante, mais importante, né, é relevante, é irrelevante, isso eu preciso fazer, isso eu posso deixar para depois. Pessoas que não priorizarem, não criaram um campo de visão daquilo que é importante ou não neste momento, sabotam a própria meta, sabotam a própria realização, sabotam a própria ideia. Por quê? Porque dispersam e não tem clareza.
E o nosso campo precisa ter clareza. Então, a energia se divide. O foco que você tem é como se fossem partículas que se fragmentam, tá? Então, um exemplo, né? Um exemplo é alguém quer mudar de emprego. A pessoa quer mudar de emprego, ela quer emagrecer 10 quilos, ela quer melhorar o relacionamento dela e ela quer tratar uma doença de um filho. Ela tem quatro coisas ali e aquilo tudo é extremamente importante para ela, tá? O que que acontece? O teu cérebro não consegue memorizar, aprimorar essa ideia, essa meta, cria um campo de confusão e as ideias, as metas, aquilo se dispersa. Por quê? Porque ele vai fragmentar em várias partes aquilo que você considera importante. Só que entre a saúde de um filho e mudar de emprego, ele vai vir para um lado daquilo que realmente está vibrando de você e que é mais importante. Então, o foco, ele que vai determinar se você vai conseguir ou não, sem fragmentos. Então, quando você tem um foco em alguma coisa, você precisa compreender o que de fato é mais relevante agora na minha vida. É perder os 10 quilos? Foca nele. É mudar o emprego? Foca na mudança de emprego. É curar a doença? Foca é mudar o relacionamento? Foca naquilo. O que acontece quando você cria o foco no teu cérebro, mas você sabe todas as coisas que você precisa fazer? É consequência que delambuja as outras coisas comecem a se manifestar também. Então, por exemplo, lá no Reconfigure Seu Destino, quando a gente veio, algumas pessoas estavam com problema de saúde. E o que eu as orientei? Que ela tivesse um foco que não fosse doença. Isso que vocês têm que entender. Um foco que não fosse doença, que não fosse cuidar da saúde. A saúde tinha que ser uma consequência que ela ia atribuir junto com o foco principal que ela tinha. Então, o foco principal que ela tinha era abrir um negócio. Então, ela começou a focar em abrir um negócio e dentro da estratégia de plano de ação que ela tinha, tá? Nós temos que ter estratégia de plano de ação. Qual é o meu plano de ação? Eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Quem entrou ali antes, a Williana viu, a Williana viu eu tomando suco verde aqui, né? Então, tem que ter uma estratégia dentro do meu plano de ação. Quais são as coisas que eu vou mudar os hábitos, produzir, orientar, me condicionar dentro daquele foco? Eu não posso esquecer do meu corpo, não posso esquecer do meu sono, não posso esquecer. Eu vou estrategiar algo e todos os dias eu vou fazer algo que me traga pequenas conquistas ou pequenos avanços dentro do meu foco principal. Então, quando a gente tem uma clareza maior, uma clareza certeira, né? Você vai afunilar. Você tem várias coisas que você quer. O que é mais importante? Eu vou dar foco a isso. Quando você dá foco a isso, o teu cérebro consegue criar, reproduzir, fazer com que isso realmente aconteça, tá? Então, tem que sair dessa ideia, e eu fui bem pontual esse mês no Permitindo-se Prosperar, que eu falei, né? Tem um foco, o que de fato você quer. Porque aqueles objetivos que vêm, que a pessoa quer tudo, não se realiza. Por quê? Porque ela não tem direção. Simplesmente a pessoa não tem direção. Simplesmente quem quer tudo não quer fazer nada. Quem quer tudo não quer fazer nada. E se dispersa. Se dispersa com um monte de coisa que precisa, chega no fim do dia, chega no fim da semana, ela tem o resultado, a frustração de que ela não fez nada. E não é que ela não fez nada. É porque simplesmente o campo de visão, de estratégia dela, que é o cérebro, que é o pensamento, está tão confuso em querer tudo que nada, ela faz um monte de coisa e não tem resultado nenhum. Não vê resultado naquilo que fez, porque se confundiu,
se misturou. Entenderam? Tá? Então, é extremamente importante. O que de fato você quer? O que é mais importante? Sim, eu sei que a nossa vida, ela exige muitas coisas, né? Você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que dormir, você tem que fazer atividade física, você tem que não sei o quê, você tem que pagar conta. São muitas coisas, né? É uma loucura. Mas quando você tem um campo de estratégia daquilo que de fato você quer, você vai começar a fazer o que precisa ser feito. Essa noite eu não dormi absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque eu tive um insight no sábado de algo que eu preciso começar a fazer agora, né? Olha, foi bem bonito. Eu vou contar, vou compartilhar com vocês. Compartilhar aqui. Vocês sabem que eu sou sócia de uma escola, né? E essa escola tem tido muitas reviravoltas de mudanças e tudo mais. E, e dentro dessas reviravoltas aí que andaram acontecendo, uma das coisas que nós estamos enfrentando dificuldade lá é dentro da disciplina que nós temos da Escola da Inteligência do Augusto Cury, né, que tem as apostilas e tudo mais, precisa ser selecionado para as crianças. E algumas mães já no Instagram me disseram, Kelly, por que que você não dá essa disciplina? Por que você não dá essa disciplina? Eu dizia, não, não é o meu foco, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Eu quero focar nas minhas terapias. Quero focar no Permitidos Prosperar, nas MR77, nas minhas mentorias. Não é o meu foco. Eu estou lá na escola só para organizar, auxiliar as meninas a estruturar, a trazer um campo de visão dentro do tempo que eu tenho de administração da escola para auxiliá-las. Pronto, acabou. Mas aí vem a questão daquilo que nós estávamos falando antes. Quando nós entregamos um caminho e nós temos fé do caminho, né, nós realmente acreditamos, pode ser que Deus nos jogue para o outro lado. E aí, como é que você vai fazer com isso? Tu vai resistir? Tu vai brigar? Ou tu vai seguir? O que é que tu vai fazer? E aí, a percepção, assim, é como se Deus viesse assim e falasse comigo, tá? Não sei se vocês têm isso. Quem que é esse Deus? Esse Deus que habita em mim, né? Mas eu acredito nesse Deus que vem realmente e traz as informações. E aí, o que ele me disse foi assim: não adianta você ficar focando em tratar os adultos. Se você tem a oportunidade e a obrigação de ficar lá na raiz, de começar com os pequenos, para que eles não tenham tantos traumas na vida adulta. Então você está focando errado, faz o que tem que ser feito. Você tem que estar lá nessa escola, você não conseguiu sair, que era o que você queria no passado, minha filha, por um projeto, por um objetivo. Os meus planos são maiores do que os seus. E tem que ter muita coragem e fé para seguir isso. Os meus planos são maiores que os seus. Então, para de loquear, minha filha. Bem isso, tipo assim, para de loquear, para de fazer o que você quer, né? De só o que você quer, e abre o teu campo de visão para entender que se esse é o teu servir, começa onde tem que começar, segue esse propósito, né? E aí eu fiquei com isso porque vou ter que dispor de agenda, de tempo, vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder estar disponível lá para dar essas aulas, né? E não é só chegar lá e dar uma aula, tem planejamento, tem nota, tem um monte de coisa que tem que fazer. Quem dá aula sabe, né? Não é só chegar e dar aula. E aí ontem aquilo me deu muita paz. Eu disse, ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Aquilo me trouxe paz, me trouxe, né, um alívio, assim, ok. E aí essa madrugada eu não dormi, mas eu acordei muito bem. Acordei. Eu levantei, né, da cama, porque se eu não dormi, eu não acordei. Eu levantei da cama e era 4h04. 4h04 foi a hora que eu peguei o celular, porque eu fiquei na cama ali, tipo, descansando o corpo. 4h04. Aí eu já, né, toda dos anjos, o que que 4h04 significa? Fui lá olhar no relógio. Eu tenho muita clareza e meta, mas eu tenho os meus misticismos, né? E lá dizia,
o numerologia 8, né? E diz todas as suas manifestações, materializações irão acontecer desde que você se abra para aquilo que precisa ser feito. Eu falei, uau, tô aberta. Bora fazer o que precisa ser feito. E essa é a questão do teu cérebro de ter foco, né? E esse foco muitas vezes vai desviar. O que acontece quando a gente não consegue focar de fato, né? E abrir esse campo de visão? Por que é que tem que ser feito? Ah, mas eu quero ser uma terapeuta de sucesso. Pois é, que sucesso maior você pode ter se você começar lá com os pequenos, né? Sucesso não é só o, a questão financeira que a gente espera, mas aquilo que de fato tem que ser feito, né? Então me trouxe muita paz. Eu digo, ok, já até já levantei da cama, já organizei minha agenda, já troquei as pessoas, já deixei o dia certo que eu vou dar as aulas e tá tudo organizado. Eu já fiz a minha estratégia. Estratégia. Dentro da minha estratégia, lembre que eu tenho que lembrar da minha saúde. Na quinta-feira é o dia que eu vou dar aula. Na quinta-feira, às 11 horas, eu tenho unha. Eu vou contemplar o horário da minha unha. Eu não darei aula nessa hora. Nessa hora eu vou sair, eu vou fazer a minha unha. Às 5 da tarde eu tenho Pilates. E eu já contemplei na minha estratégia de fazer o que tem que ser feito o horário do Pilates. Ou seja, eu não esqueço do que tem que ser feito. E quando eu tenho um direcionamento focado do que tem que ser feito, do que eu farei e cumprirei isso, e eu não deixo tudo jogado, solto, aquilo que eu quero em consequência, é, aquilo que eu quero além desse meu foco principal, ele vai se manifestando e muitas vezes ele acontece até antes do que o teu foco principal. O resultado dele vem antes. Por quê? Por essa determinação que você deu ao que você tinha que fazer. Então, tenha determinação. Se planeje. Mas é um planejar sem resistência. Sem resistência. A vida nos dá sinais. As pessoas nos dão sinais. Quanto mais a gente silencia nosso barulho, a nossa bagunça, as nossas resistências internas, o nosso cérebro consegue conceber e ter as informações daquilo que precisa acontecer na nossa vida. E quanto menos resistência, mais a gente consegue criar, materializar, ter as metas cumpridas, né? E a abundância chega por aí, o dinheiro chega por aí, mais pessoas chegam por aí. Hoje é um dia que eu tenho certeza que depois que eu alinhei tudo, vai ter um monte de gente me chamando. Por quê? Porque financeiramente o resultado também vem quando você alinha essas coisas, tá? Alguma pergunta? Ai, gente, tranca o meu nariz. A Rosane disse: Isso, bom dia, faz sentido. Acho que é desafiador saber assumir e confiar no caminho. É desafiador assumir e confiar no caminho. O mais desafiador é dentro do que nós vamos falar agora, né? É, da fé. Porque quando você tem uma meta e você escreve ela, e você faz as estratégias, e você faz o planejamento, e você faz toda a estrutura daquilo que tem que ser feito, eu faço isso. Eu espero que vocês um dia façam também e confiem. Quando eu decidi, aquilo me preencheu, ok, vamos fazer isso. Eu digo, seja feita a sua vontade, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Entrego a ti os meus planos, a minha vida. E consagra isso. Só que tem que ter um nível de permissão gigante para fazer isso, porque senão não acontece. Porque essa história de eu entrego a ele todas as coisas e quando vem o sinal você briga, chora, grita, se descabela, se desespera. Por que, Deus, você está fazendo isso na minha vida? Ferrou, duvidou, duvidou, você bloqueou a tua materialização. Dúvida bloqueia instantaneamente. Nós vamos ver isso daqui a pouco no efeito Zenão.
Então, tópico 2. Se vocês tiverem perguntas sobre isso primeiro que eu falei do foco do cérebro, vocês perguntam. Tópico 2 aqui. A falta de responsabilidade, tá? A ilusão do pedido mágico, que é aquilo que eu estava falando lá no iniciozinho. Então, espiritualidade, tem muitas pessoas que veem a espiritualidade como algo acima, como algo além, de outro mundo, né? Não está aqui, não. A espiritualidade é o quanto você cresceu e se desenvolveu enquanto ser humano, que agora você é capaz de ter essa vibração, esse sentimento, esta guiança na sua vida. Então, a espiritualidade, ela é enfatizada. Não, deixa eu mudar. Quando, quando a espiritualidade é enfatizada apenas naquilo que não é visto, não é vivido, não é aprendido, tá? Ou seja, me dê, por favor, eu preciso, me ajude, me dê, me ajude, por favor, venha até mim, que aconteça tal coisa, tá? Isso faz com que as pessoas desejem algo com fé, mas não estão disponíveis e comprometidas a alinhar comportamento, pensamento e ação diante disso que elas estão pedindo. Então, elas só querem o quê? Receber. Eu quero receber. Ah, mas eu vou na igreja, eu rezo, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todo mundo. Cuidado com as pessoas boas, tá? Eu tive uma experiência bem desafiadora com uma pessoa boa demais. Essa pessoa boa demais não era tão boa assim, tá? Ela era muito manipuladora. E isso é o que acontece com pessoas boas demais, aquela que sempre diz sim, aquela que sempre não sei o quê, aquela que sempre se esquece para poder auxiliar todo mundo, tá? Ela quer algo de você, ela quer te tirar algo. Então, muitas vezes, pessoas mais firmes e que falam aquilo que você não quer ouvir na sua cara são melhores do que aquelas que estão sempre dizendo que você quer ouvir, mas na verdade elas têm outra intenção. Então, ser uma pessoa boa não é sinônimo de fé. Não é sinônimo de fé. Não confundam as coisas, tá? Nós temos que começar a deixar claro isso. Muitas pessoas dizem para mim, eu sou uma pessoa boa, Kelly, por que que o dinheiro não vem? Porque quem sabe você não é firme, você não se posiciona, você não tem coragem de fazer o que tem que ser feito, você não diz não quando precisa, você só quer ser amado, bem visto, mesmo que isso te custe algo, né? O que é que você quer das pessoas que você está sempre dizendo sim para elas? Qual a sua intenção? Então, de fato, ser uma pessoa boa tem que olhar bem esse negócio, tá? E aí, Dr. Joe Dispenza, que eu gosto muito desse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês. Quebrando o hábito de ser você mesmo, tá? Esse livro dele aqui é muito bom, tá? Aqui ele diz como reconstruir sua mente e criar um novo eu, tá? Ele é um livro, não é muito fácil de ler, mas é um livro muito bom. E o Dr. Dispenza, ele já diz o seguinte, que segundo a física quântica aplicada, o colapso de uma realidade exige três elementos de coerência. Então, o colapso de uma realidade é o quê? Que aquilo que você deseja se realize de fato, que aquilo se materialize, ou seja, vem o foco, a estratégia, planejamento, para que aquilo se realize, você tem três elementos que precisam estar em coerência dentro de você, que é intenção clara, que é o que eu falei primeiro, o seu foco, o que de fato você quer. Emoção elevada. O que que é emoção elevada? Eu sei que vai acontecer. Já é. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho medos. Eu até tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Não há dúvida no meu campo, não há insatisfação no meu campo, tá? Então, intenção clara, emoção elevada e ação coerente. Ação coerente. Então, quais são as ações que são coerentes com aquilo que eu desejo? Você quer mudar de emprego?
Você já entregou o currículo? Você já se inscreveu nos sites de emprego? Você já melhorou isso? Você só entregou na internet? Não, tem empresas que querem olhar a tua cara. Você foi lá bater de porta em porta? Ou não, eu só quero mudar de emprego. Eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de emprego. Tá, qual é a ação coerente para isso? Gente, eu falo isso para vocês por quê? Porque eu atendo muita gente. E não é uma nem duas vezes que as pessoas chegam para mim e dizem: eu preciso mudar de emprego, eu preciso ganhar mais, eu preciso mudar de emprego. A minha primeira pergunta é: qual a ação que você já fez para isso? Estou esperando aparecer uma oportunidade. Como que vai aparecer? Me diga, você quer que alguém venha e diga: eu tenho um emprego perfeito para você? Isso acontece? Já aconteceu algumas vezes. Com pessoas alinhadas acontece, tá? Já aconteceu. Eu já tive várias questões assim também. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil que aconteça assim que você de fato faça o que tem que ser feito. Então, intenção clara, emoção elevada. Quando você tem uma emoção elevada de já é, e você acredita, e você se visualiza, e você vibra como se não vai acontecer, mas eu já vibro como aconteceu, eu já consegui, já é sucesso isso, tá? E eu tenho as ações coerentes, tudo é muito mais rápido. Então, ação coerente, quer mudar de emprego? Já entregou teu currículo? Já refez, já revisou ele? Colocou tudo que tem ali? Foi real naquilo que você colocou? Sabe? Para não chegar numa entrevista e colocar que você é expert numa coisa, a pessoa te pergunta um negócio e você não sabe responder, né? Então, bater de porta a porta, tirar a bunda da cadeira de fato, vai bater de porta em porta, vai fazer o que tem que ser feito. Ação coerente. Sem isso, o teu campo quântico, campo de vibração constante, não responde. Então, se a pessoa deseja algo, mas vibra escassez, vibra medo, vibra rejeição, não se move na ação, na direção daquilo que precisa ser feito, o campo dela permanece alinhado à velha frequência, tá? Ao velho padrão. Então, essa responsabilidade vibracional é entender que o que se manifesta no externo é reflexo do que você sustenta internamente. É a disciplina disso que você coloca, tanto emocional, quanto de ação, quanto energética. O quanto de energia você está desprendendo para isso? Dentro do Instagram. Eu quero crescer no Instagram, quero vender. Próxima coisa que eu vou vender é o resgate da donzela, né? Que já mudou tantas pessoas. O que eu preciso fazer para isso? Então, eu preciso dispor todos os dias de pelo menos 1h30. É o tempo que eu levo para responder caixinha do Instagram, para criar stories, para fazer feed, legenda. Isso não é rápido. Demora. Porque eu vou gravar um vídeo, às vezes eu apago esse vídeo 15 vezes, até que eu acho que ele fica bom. Não é assim pegar e gravar. Não. Você grava, você apaga, você grava de novo. Então eu já sei que dentro do meu planejamento, dentro da minha estratégia, dentro da minha ação que eu preciso fazer coerente com aquilo que eu desejo, tem que estar no mínimo 1h30 de tempo para o Instagram. Tem que estar. Ah, mas o meu dia foi muito corrido, não deu tempo. Ah, mas eu tive outras coisas para fazer e não sei o quê. Na verdade, o que isso esconde? Esconde medo de você se expor. Esconde falta de coragem de fazer o que tem que ser feito. Esconde medo de ser julgado por aquilo que tu fale. Como as pessoas vão me ver. Então, se a emoção elevada não tiver junto com o planejamento e estratégia, você não vai fazer. E de alguma forma você vai procrastinar para não fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque você ainda duvida que isso será possível. Porque você ainda duvida da sua capacidade. Porque você ainda tem bloqueios. E outra coisa que trava é aquelas pessoas que não querem fazer o caminho. As pessoas que não querem começar pequeno.
Eu quero começar hoje e eu quero semana que vem ter o resultado. Não vai ter. Não vai ter. Pressa é inimiga da materialização. Quando você tem essa pressa, essa ansiedade, você não está disposto a trilhar o caminho, você não vai ter o resultado que você deseja. Ah, eu quero vender algo. Anuncie, 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 anuncie. Ofereça, ofereça, ofereça. Vibre essa ação. Ofereça, faça, vai, poste. Ofereça para um, para outro, para outro. Vibre como sendo. Visualize como vendido. Sinta como já é. Saia do, mas será? Mas será que vão comprar? Mas a crise está difícil. Mas eu não sei o quê. Você mesmo cria os próprios empecilhos para sua vida. Então tem que sair disso. Então, o campo quântico corresponde a três elementos. Aqui de verdade. Três elementos. Intenção clara, é isso que eu quero. Emoção elevada, eu sinto já como se fosse, eu saio da dúvida e principalmente da urgência. Não importa o tempo que leve. No caminho de fazer as pequenas coisas que eu consigo agora, a satisfação é maior do que essa espera maluca de tem que acontecer do jeito que eu programei. Não, vai acontecer de qualquer forma. A confiança é total nisso. Esse caminho, tá? Então, emoção elevada e ação coerente. Quais são as ações que você precisa fazer hoje? Enumere-as. Coloque na sua agenda. Kelly, minha saúde não está bem. Pois é, você colocou na tua agenda alimentação, exercício físico, uma caminhada, um tempo para relaxar a mente? Se não está na tua agenda, se não está na tua estratégia, não há ação coerente para aquilo que você quer materializar. Então precisa ter, tá? Então, um exemplo, né, dessa parte. Alguém diz que eu quero ser próspero, eu quero prosperidade. Tem muitas pessoas que nos seus objetivos só dizem assim, eu quero prosperidade e abundância. Como é prosperidade e abundância? Como você manifesta? Como você sente isso? O que precisa acontecer para que você sinta prosperidade e abundância? É muito amplo. Eu quero prosperidade e abundância. Como você sente? De que forma? Qual é o pequeno acontecimento que tem que vir para que você sinta isso, tá? Então, eu quero prosperidade e abundância, mas não consegue organizar a própria vida financeira. Não consegue saber quanto ganha e quanto gasta, mas ela quer prosperidade. Mas não tem capacidade de estrategiar o mínimo do mínimo na sua vida. Quer saber quanto ganha e quanto gasta. O que tem que poupar, o que tem que investir, o que tem que fazer. Não tem o pingo de responsabilidade com a sua própria finança, a sua própria organização. O que que acontece? Não está na elevação, no sentimento da emoção elevada e não está com a ação coerente de quem é próspero. Quem é próspero sabe quanto ganha e sabe quanto gasta. E no que está gastando demais também, tá? Então, a pessoa não se prepara. E o que acontece quando ela não se prepara? Ela reclama constantemente. Ela reclama constantemente. Ela reclama de tudo. Ela coloca empecilhos. Ela reclama do mundo porque ela não está sendo próspera, porque está vindo mais gasto do que ela ganha, mas ela não tem disciplina para organizar. Ela está na escassez total. E aí ela espera um milagre, mas ela não quer plantar as sementes corretas para esse milagre acontecer. Ela só quer receber. Quem só quer receber não terá resultados. Quem não se comprometer com as ações que precisa não terá resultado. Uma das ações que eu julgo essencial, conhecimento. Conhecimento. Você tem que ter tempo de conhecer, estudar, sair da ignorância que as pessoas te contam, sair da influência. Você tem que aprender, ter tempo, investir em conhecimento. Tem que sair da ignorância, tá? Estar aqui nesse momento, investindo em conhecimento. Estou clareando a minha mente, estou tendo uma nova percepção. Pode ser que seja uma frase, pode ser que seja uma palavra. Isso vai abrir um campo diferente. Tem que ter, tá? 3. É 7h40 já.
Estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, sim, sim. Vão digitando aí qualquer coisa, tá? Aqui tem chat, deixa eu ver. Ah, a da mesa, o que vivi durante anos. Só agora começo a ter essa noção do foco único. E que tudo vem junto, Mônica. Tudo se materializa depois, junto. É algo muito, muito e muito maravilhoso. Apego ao resultado. Essa é muito importante. A maioria das pessoas que questionam a vida, que questionam Deus, que questionam tudo, o que que elas têm? Apego ao resultado. Se não acontecer o resultado que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, acabou para mim. Acabou, não quero saber. Então, esse é um dos maiores bloqueios da realização de metas. É o desajuste total da frequência da pessoa. É a identidade terrível. Aquela pessoa com pressa, com urgência, desejo do controle. Não, mas eu determinei que tem que ser desta forma. E fica ali o dia todo, todo santo dia, vendo com com aquele olhar de não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Dúvida, dúvida total. Então, quando alguém condiciona, por exemplo, eu só serei feliz, eu só ficarei bem, eu só estarei em paz quando tal coisa realmente acontecer. Pronto, perdeu frequência de realização e de criação. Perdeu nesse ato. Por quê? É dúvida, condicionamento e controle. Não há alegria no processo. Quando a pessoa foca só no resultado, é só o resultado que me fará feliz e me trará o que eu quero, ela não consegue estar presente no caminho que desempenha isso, no dia a dia que está acontecendo, porque o foco dela é que só quando isso acontecer, só quando isso melhorar, só quando não sei o quê, só, tá? Existem estudos dentro da física quântica, da neurociência, tá? E dos estudos das leis, né? Que falam sobre a lei da permissão. E a lei da permissão, ela é uma das mais ignoradas. Uma das leis mais ignoradas é a lei da permissão, que diz o seguinte: você só será capaz de manifestar aquilo que você está disposto que aconteça sem resistência. Sem resistência. Quando eu tenho um foco, uma meta, e eu condiciono felicidade, prazer, alegria, contentamento apenas ao resultado final, eu já perdi esse resultado. Ele não vai chegar. E tem muitas pessoas que estão aqui que vão me entender, que já falaram para mim: ai, mas eu faço e nunca acontece, nunca acontece, nunca acontece. O que mais que eu tenho que fazer para isso acontecer? Mas que coisa, com os outros acertam, por que que comigo não? Então, o caminho dessa pessoa, o desenvolvimento, o dia a dia, o estado presente dela não existe. Ela só está com o foco do que aquilo, só quando aquilo acontecer. O olhar dela é só para aquilo. É obcecado só naquilo. Não que nós não tenhamos que ser obcecados, nós temos que ser obcecados naquilo que nós queremos. Nós temos que plantar, conquistar, fazer. Mas nesse meio tempo, no decorrer deste caminho, a satisfação, a gratidão e o contentamento, se não estiverem ali, não vai vir. Então, a lei da permissão é isso. Você só manifesta aquilo que você está disposto a permitir acontecer sem resistência. Ou seja, você já colocou o foco, já está fazendo as ações, agora você faz o quê? Vive em contemplação, em contentamento, em gratidão. Por quê? Porque já está certo. Tu já sabe o que vai acontecer. Essa é elevação, é frequência elevada. Já sabe o que vai acontecer. Não tem que ficar com dúvida, não tem que ficar com medo, não tem que ficar impaciente. Você relaxa no caminho, fazendo o que tem que ser feito. Relaxa no mental, tá?
Então, de acordo com a neuroplasticidade do nosso cérebro, vocês sabem que ele se molda a todo tempo, como se fosse uma massinha de modelar. Conforme você vai mudando pensamentos, ações, estrutura, ele também vai mudando, tá? Então, essa é a neuroplasticidade que o nosso cérebro tem. E essa neuroplasticidade, ela reforça sempre novas conexões neurais, tá? Quando há prazer, quando há confiança, quando há repetição do aprendizado, quando a impaciência e a frustração não estão presentes. Então, sempre que você confia de fato, que você repete as ações, né? Toma água todo dia, 500 ml, com 3 comprimidinhos de clorela, todas as manhãs antes do suco verde. É uma repetição que o teu cérebro vai criando caminhos neurais para fortalecer hábitos. Quando há impaciência, frustração, e o que eu ouço muito, eu fiz o que você falou, Kelly. Eu fiz exatamente o que você disse e nada aconteceu. Nada mudou. As coisas ficaram piores. Por que que as coisas ficaram piores para essa pessoa? Porque ela fez porque eu falei. Porque ela fez porque eu mandei. Porque ela não fez porque era algo que de fato ela queria fazer e que de fato ela fez com gratidão, com presença, com saber que aquilo está sendo feito porque ela quer. Bom dia, isso é verdade mesmo e é muito lindo. Verdade, dona Cleci. Então ela fez só para quê? Intencionalidade de conseguir aquilo que ela queria. Ah, tá, mas aquele disse que eu tenho que fazer isso para mim conseguir o que eu quero. Então eu vou fazer. Mas aí eu consegui o que eu quero é tipo assim, daqui uma semana. Não deu certo, Kelly, o que você me falou. A pessoa não tem paciência, não tem persistência, não se concretiza no processo. Então, celebrar o processo, estar presente, celebrar, vibrar, tá? Focar em que você está se tornando no meio do caminho e reconhecer pequenas vitórias como sinal de evolução, precisa estar junto nesse processo das suas metas. Reconhecer aquilo que já veio de clareza, aquilo que você já conseguiu fazer, aquilo que você já conseguiu moldar, as pequenas coisas. Quem não consegue agradecer e vibrar com o pequeno, não alcançará o grande. E essa impaciência e ansiedade que as pessoas têm, elas só vão vibrar com o grande. O grande, quando chega, e eu já tive muitos acontecimentos grandes na minha vida, muito felizes, muitos resultados que eu queria, e eu tenho para falar para vocês algo muito importante. Ele dura muito pouco. Aquela sensação de êxtase, de contentamento, de uau, consegui, ela passa assim, ó. Ela não fica nem um dia inteiro com você. Ela não fica nem meio-dia. Escutem o que eu estou dizendo. Aquele resultado que você sacrifica, o teu dia a dia, o teu estado de presença, a tua vida, porque você só vai estar feliz quando aquele resultado chegar, ele passa em instantes. E essa alegria, essa satisfação que você se ilude que é só nesse momento que vai chegar, ela passa tão rápido. E você entra numa frustração, por quê? Porque chegou, tá, e daí? O que que você tem para fazer agora? Qual é a próxima? Isso é vida. Qual é a próxima coisa? O que que você tem que fazer agora? Qual o próximo passo? É a vida. Então, sai desse lugar de só vou. Quantas pessoas, gente, que vocês já viram que só vão ser felizes e viver a vida quando se aposentarem? Muitas não se aposentam e muitas, quando se aposentam, morrem ou ficam doentes e não conseguem aproveitar. Por quê? É que tu plantou, meu amigo. A espera, essa ansiedade é derrota. É a derrota já que você decretou. Então não decrete a sua derrota. Tenha presença no meio do caminho. O resultado vai chegar. E quando chegar, você vai ter outra coisa que você quer. É isso.
Então, não dê tanta importância para o resultado final, mas para o caminho até chegar ele. Faz sentido? E por último, que é 7h51, gostaram dessa aula? Sim, sim. Então tá bom. Gratidão, Rosane e Mônica, que estão na minha frente. Só eles dois que estão com a câmera ligada. Vocês aqui, gostaram? A Soraya ligou de volta. Então, gente, para fechar o efeito Zenão, né? O efeito Zenão. Gratidão, Rosane. O efeito Zenão que é extremamente importante. Ah, tá difícil, gente. Respirar. O efeito Zenão é a física quântica, tá? Mecânica quântica. E ela mostra que a presença constante de observação àquilo que você quer congela a manifestação no físico, tá? Ou seja, eu levei o meu currículo para uma empresa, tá? E eles falaram que eles vão analisar e eles vão entrar em contato comigo. E a cada 1 hora eu olho no meu celular. Deixa eu ver se a empresa respondeu. Ainda não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se a empresa respondeu. Ainda não. Ai, meu Deus. Liga para a empresa. Oi, tudo bem? Deixei meu currículo. Vocês já viram? Não, não sei se... Tá, no outro dia. Oi, tudo bem? Vocês já viram? Ou seja, essa insistência, essa autoobservação doentia, né? De você não ter o tempo de espera, ou seja, entregou, continua vivendo a tua vida. Entrega. Confiar é entregar. O colapso de onda é quando você tem aqueles 3 elementos que eu falei: ação coerente, é, clareza, né? Clareza do que você quer e elevação emocional, emoção elevada. Quando você tem isso, você entrega. Ah, eu quero vender tal coisa. Fiz tudo que fiz tudo que precisa ser feito. Estou com a emoção elevada com aquilo. Tenho clareza do que eu tenho que fazer, para que eu tenho que oferecer e tudo mais. Agora faz o quê? Solta, pelo amor de Deus, porque se você não soltar, significa que você não confia. Quando você checa o tempo todo se algo deu certo, se algo é porque você desconfia de fato que aquilo vai acontecer. Você não acredita. A dúvida está ali. E quando há dúvida, não há fluxo de criação. Quando há dúvida, não há fluxo de criação. Você impede que aquilo se materialize, tá? Espiritualmente, isso chama-se desconexão. Você não tem fé, você não confia. A sua fé é uma fraude. Você mente para si mesmo. Isso que o efeito não diz, tá? Para de mentir para você mesmo. Se você está o tempo inteiro checando e controlando, você não acredita, você duvida que aquilo de fato vai acontecer. E de fato isso não acontece. Então, o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito claro de que a criação de uma nova realidade, daquilo que você realmente quer, exige que você sinta isso como já sendo, mesmo sem ter acontecido, mesmo sem ter o resultado final. Por quê? Porque você sabe que o resultado chega. Quando? Não importa quando. Eu sei que chega. No momento que eu mais precisar, vai acontecer. Isso acontece muito comigo quando, muitas vezes já, de eu estar com algumas dificuldades, assim, de eu gastar demais. Tipo, ali em fevereiro, eu gastei. Deu quase 30 mil que eu gastei em curso. Ou seja, eu tinha isso em economias e eu gastei tudo. E depois que eu fiz os cursos, eu investi e tudo mais, bah, me deu um. Digo, e agora? Gente do céu, eu tenho cartão para pagar, eu tenho um monte de coisa, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Agora, tipo assim, fiquei 15 dias sem trabalhar, e se eu não trabalhar, não recebo. E aquilo começou, né? Ah, normal, ser humano. E aí eu tive que parar e dizer, calma, Kelly. Você já fez outras vezes, você faz de novo. Relaxa, confia. E sempre que eu entro nesse, né, de entrar nesse, né, nessa dúvida, nesse medo, eu volto
Relaxe, calma. Tudo vai dar certo. Você sabe que vai. E naquela semana sempre aparece um monte de mesa, aparece um monte de constelação, aparece mais gente para permitir os prosperar. É gente me chamando que quer MR77, tudo flui. E até hoje na minha vida, mesmo quando nós falimos, mesmo quando eu perdi dinheiro no Insider, que foi 50 mil, nunca até hoje nos faltou dinheiro. Eu nunca fiquei com dívidas, devendo para as pessoas. Eu só fico devendo para as pessoas quando eu esqueço de pagar. Que isso acontece comigo. De eu ir comprar e eu esquecer de lá, tipo assim, não pagar na hora, eu esquecer. Aí eu sempre digo, por favor, se eu esquecer, me cobre. Aí a pessoa me cobra, eu pago, né? Porque isso acontece. Agora, de eu ficar devendo porque eu não tenho dinheiro, isso nunca aconteceu. Isso vem do quê? Isso vem do colapso de onda, de confiar, fazendo o que tem que ser feito, tendo as ações coerentes, emoção elevada e não esperando só receber, fazendo o que tem que ser feito. Confiar é não ficar sentado esperando receber. Isso não é confiar, tá? Isso é uma ilusão. Isso é uma fé enganosa de que tudo vai ser lhe dado sem que você mude seus padrões, sem que você faça por onde. Cristo é bem claro. Cristo, Buda, são muito claros. Você tem que ser responsável por aquilo que você deseja. Bata e a porta se abrirá. Peça e recebereis, se você estiver alinhado com esses preceitos. Senão, continua batendo. Se você quiser só receber e continuar morgado, não vai vir, tá? Então, a solução é para que você descongele o colapso de onda. Já sinta como sendo, como feito, como realizado. Não espere sentir felicidade somente e gratidão somente quando acontecer aquilo que você quer. Por quê? Porque quando acontecer, você vai se frustrar, porque você perdeu muitas coisas da sua vida esperando esse resultado, e quando ele chegar, ele vai passar em menos de 6 horas. Em menos de 6 horas, aquela sensação que você esperava que durasse uma vida inteira, ela vai acabar. E aí você vai perceber quanto tempo você perdeu sem viver, sem ser grato, sem se ser feliz, sem viver a sua vida. E o tempo é muito curto, gente, para ficar na espera de um resultado. Ok? Quem vocês aprenderam com a nossa aula de hoje? Então, gente, portanto, mais que pedir, é necessário assumir o que você está pedindo. Você precisa ser, se tornar, sustentar o que você deseja. Senão não acontece. Tem que criar uma identidade para isso. A identidade certa, que é a identidade de um criador, tá? O que vocês aprenderam? Poderoso. Arrepios aqui desse lado. Este lado. Amores, então é isso. Vou falar da MR77. Permitindo-se prosperar. Essas aulas só ficam gravadas para quem está no Permitindo-se Prosperar, tá? Lá na plataforma da Hotmart. E inscrições abertas. Quem não se inscreve está perdendo, não está se comprometendo com a sua mudança. Continua na ilusão de só receber. Sinto muito, você vai continuar repetindo, repetindo, repetindo. Não vai acontecer. Então, vem para Permitidos Prosperar. Assinatura mensal 165, assinatura anual 165 por mês e mensal 197, tá? Desejar, agir e confiar. MR77. A MR77 é uma mesa de 77 símbolos da prosperidade e abundância, em que nós trabalhamos com 3 mestres, Sandelfon, Anubis e Melquisedeque, tá? E ela é uma mesa de abertura de caminhos, limpezas de bloqueios e karmas. Essa mesa, ela é um tratamento, tá? Ela tem duração de 6 meses. Entrou no grupo, ela é uma mesa muito forte espiritualmente. Entrou no grupo, você não sai até 6 meses. Tem gente que sai
E eu aviso, não quebre o trabalho que está sendo feito, porque ela leva 4 ou 5 meses para limpar o caminho da realização. E muitas pessoas estão realizando. Então, o comprometimento é 6 meses, é R$ 80 por mês. Você sabe que você tem esse compromisso. R$ 80 por mês por 6 meses para o seu objetivo, a sua meta se manifestar, tá? Daí me chama no privado que eu te informo mais, tá, Mônica? Beijos, amores. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até!